Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa técnica que está literalmente mudando o jogo da inteligência artificial para as empresas. Vamos falar de como modelos pequenos e ágeis podem aprender a raciocinar como os verdadeiros gigantes da tecnologia. Bora entender como a destilação de raciocínio torna a IA de ponta finalmente algo acessível e prático. Vamos direto ao ponto, porque o problema é bem claro. Os modelos de IA mais avançados, aqueles com capacidade de raciocínio de verdade, são absurdamente caros e lentos demais para o uso no dia a dia da maioria das empresas. E essa é a grande barreira que as empresas encontram. Tentar usar uma IA de ponta e em grande escala, bom, a conta simplesmente não fecha. E pior, a experiência para quem usa fica péssima. Aquela demora para receber uma resposta, a tal da latência, acaba com qualquer aplicação que precise ser rápida, que precise de uma interação em tempo real. Ok, mas e se em vez de só tentar encolher um modelo, a gente conseguisse pegar um modelo pequeno e deixá-lo mais esperto? Pois é, essa é a sacada genial por trás da destilação de raciocínio. E aqui a coisa fica muito interessante. A gente não está falando só de compactar a informação. A grande virada de chave é transferir a habilidade de resolver problemas. O método, a lógica por trás. Pensa assim, é a diferença entre dar o gabarito da prova para um aluno e, de fato, ensinar o método para ele resolver qualquer problema que aparecer pela frente. Tá, mas como isso funciona na prática? Basicamente, existem dois jeitos principais de fazer isso. E olha, escolher o caminho certo é fundamental, principalmente quando a gente precisa que a IA tome uma atitude, que ela faça alguma coisa no mundo real. Aqui a gente vê bem a diferença. De um lado, temos o treinamento supervisionado, o SFT. É o mais simples. O modelo aluno aprende a copiar, a imitar direitinho a resposta do modelo professor. Funciona bem para coisas mais simples, como resumir um texto. Mas, do outro lado, tem o aprendizado por reforço, o RL. Esse já é mais sofisticado. Ele é essencial para ensinar o modelo a se virar, a se recuperar de erros e a usar ferramentas. É o que a gente precisa para agentes complexos, que agem no mundo real. Sem ele, o risco é criar um imitador que não sabe o que fazer no primeiro obstáculo. Isso tudo levanta uma pergunta super importante. Será que o modelo pequeno está realmente pensando? Ou ele só aprendeu a fingir muito bem? Pois é, como é que a gente diferencia o entendimento lógico de verdade de uma atuação convincente? É aqui que a gente cai numa armadilha que os especialistas chamam de teatro da cadeia de pensamento, ou, no termo inglês, Scott Theater. Sabe quando alguém usa um monte de palavra difícil para parecer inteligente, mas no fundo só está enchendo linguiça? É exatamente isso. O modelo escreve um textão com cara de que está pensando muito, cheio de passos lógicos, mas, na verdade, aquilo tudo é só fachada. Ele só está imitando o estilo de um modelo maior, sem ter a substância, a lógica de verdade por trás. A boa notícia é que tem como descobrir se é teatro ou não. A gente pode fazer um teste chamado ablação de raciocínio. É simples. A gente pega o que o modelo escreveu e apaga aquelas palavras de conexão, tipo portanto, primeiro, porquê. Daí a gente olha a resposta final. Se ela não mudar nadinha, bom, aí já sabemos. Aquele raciocínio todo era só para inglês ver. Isso quer dizer que, se não tomarmos cuidado, acabamos ensinando o modelo a parecer que raciocina, a copiar a estrutura, e não a pensar de verdade. A aparência acaba sendo mais importante que o conteúdo. E não é isso que a gente quer. E quando a gente consegue garantir que o raciocínio é real e não só teatro, a gente chega no que realmente importa para os negócios, uma queda drástica no custo total de propriedade da IA. A solução para isso é uma arquitetura híbrida. Funciona assim. A grande maioria das tarefas, tipo 90% delas, é resolvida por um modelo pequeno e local, rodando ali mesmo na empresa. Barato, rápido e seguro. Só aqueles 10% de casos super cabeludos é que são enviados para o modelo gigante e caro na nuvem. Isso muda completamente o jogo, tanto em custo quanto em privacidade de dados. E quando a gente olha para os números, o impacto fica ainda mais claro. Se o custo de usar só o modelo de ponta na nuvem é 100%, com essa abordagem híbrida, o custo pode cair para 10%. É uma economia gigantesca. O custo de rodar a maior parte do trabalho localmente se torna quase irrisório. E no final das contas, é isso. É ter a capacidade de uma IA de primeira linha sem o preço de uma. E de quebra, mantendo todos os dados importantes seguros, dentro de casa. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Se a gente pode, de fato, ensinar um modelo pequeno a raciocinar como um gigante, então qual é o verdadeiro limite para a inteligência em pequena escala?
Nós estamos reescrevendo a relação entre o tamanho de um modelo e o que ele é capaz de fazer. Isso pode colocar uma IA poderosa em praticamente qualquer dispositivo. A pergunta que fica é: o que mais vai se tornar possível?